Boa tarde a todos. Sou Carlos Alencar Souza Alves Júnior, estudante do curso de História da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Polo UAB Rio das Contas, Jequié, Bahia. Hoje apresentarei para vocês meu trabalho de conclusão de curso intitulado Discrepâncias no Ensino de História, uma análise entre escola pública e privada no município de Jitaúna, Bahia, tendo como orientador o professor mestre Eudes Mata Vidal. Para iniciar, temos que compreender a noção de história. E a história nada mais é do que o olhar sobre o passado, uma análise minuciosa do presente e um melhor futuro. Esse denomina-se o pilar da história, conforme Almeida Neto, 2010. A história, enquanto disciplina, ela precisa ser dialogada com qualidade, independente do tipo de ensino, seja ele público, seja ele privado. A história ela já perpassou por variados enfoques, porém, ainda hoje observa-la enquanto puramente atrelada às datas, quando, na verdade, o debate crítico é essencial para tal disciplina. O ensino de História, no ensino médio, apresenta uma latente importância, já que neste período vislumbra-se a entrada nas universidades. E qual é o nível dos alunos que entrarão nessas universidades? Isso dependerá principalmente do ensino que ela teve de todas as disciplinas e principalmente no caso da História. Identificar as possíveis discrepâncias entre o ensino público e privado é o pilar para o reconhecimento do trabalho a todos que se predispõem ao compromisso de ser professor ao cursar licenciatura. A justificativa do projeto remonta-se à relevância de que as pesquisas que se propõem a avaliar a atual condição de ensino apresentam o intuito de melhorar as suas diversas nuances, contribuindo para fortalecer o sistema educativo, crucial para a construção de cidadãos conscientes e principalmente cientes de sua nação e cientes de seu papel social. Assim, aumentará o seu desejo de evoluir com sua nação em prol de um desenvolvimento. O problema do estudo relata-se a quais são as diferenças entre o ensino privado e público no que se concerne ao ensino de História pelos professores no município de Jitaúna, Bahia, tendo como objetivo geral verificar as discrepâncias no ensino de História na escola pública e privada no município de Jitaúna, Bahia. E a metodologia é um estudo com parâmetro de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório e estudo de caso, objetivando a análise do ensino de História através de questionários semi-estruturados, sendo um direcionado a professores da rede pública e um direcionado a professores da rede particular, a fim de diagnosticar as possíveis diferenças. E o viés metodológico relaciona-se à microhistória. A microhistória que rompe com a história positivista, a história presente nos livros didáticos, que não aponta outros personagens históricos, só aqueles demonstrados e apresentados como heróis. Neste trabalho, o viés metodológico da microhistória tende a trazer esses personagens históricos que não estão nos livros didáticos, como, por exemplo, o professor da rede pública e o professor da rede privada do município de Jitaúna, Bahia, para a discussão em torno do próprio ensino de História em uma cidade com baixo índice de desenvolvimento humano, como uma cidade de Jitaúna, Bahia. No capítulo 1, intitulado de Aspectos do Ensino de História, trataremos sobre o ensino de História no Brasil, o ensino de História na Bahia e o ensino de História em Jitaúna, Bahia. Iniciando, começaremos pelo ensino de História no Brasil. Coube aos jesuítas a sistematização da educação no país. E, além disso, identificou-se em tal período a produção de um compêndio intitulado de Epítome Cronológico, Genealógico e Histórico, idealizado pelos padres jesuítas. Após esse período jesuítico, com a sua expulsão, houve as reformas pombalinas preconizadas por Marquês de Pombal nos anos de 1750 a 1777, tendo como pilar o conhecimento enciclopédico também
e a partir daí se abriu gradualmente ao modelo francês, nos quais os temas de história pautaram-se na ideia de progresso e também de humanidade. À frente, afirma-se que o Código da Disciplina História no Brasil iniciou-se em 1838, proposto por Dom Pedro II, o qual inseriu a história como conteúdo no currículo, sendo um marco institucional e dentre outros elementos do Código Disciplinar. Pode passar. À frente, nós vemos o ensino de História na Bahia. O ensino de História na Bahia, ele se confunde com o próprio ensino de História do Brasil, já que afinal o país se iniciou aqui. Em 1533, os franciscanos fundaram na Bahia o primeiro estabelecimento de ensino em terra de Santa Cruz. Com um teor altamente privado, iniciou-se uma história denominada de História Confessional, conforme Alves, 2009. À frente, no ano de 1552, o país ele possuía 3 escolas de instrução elementar: a da Bahia, a de São Vicente e a do Espírito Santo. E neste interim remonta-se, pois, o início tímido da disciplina História. Após a abolição, o preconceito ainda se fazia presente na disciplina e ainda se fazia notório no ensino de História. Mas na medida em que ocorriam as reformas, outros assuntos começavam a fazer parte do currículo historiográfico, conforme Almeida Barros, 2002. E a partir de 1980, há em grande escala o processo de democratização do ensino no Brasil. Como um todo, na Bahia vislumbrou-se a importância de uma graduação para o exercício profissional, tanto na disciplina História quanto nas outras disciplinas. E por fim, para terminar esse capítulo 1 intitulado de Aspectos do Ensino de História, começamos a ver o ensino de História de Itaúna, Bahia. A cidade de Itaúna, Bahia, ela advém de uma história marcada pelo coronelismo. Esse coronelismo ele teve grande opulência nessa cidade. Enquanto ao ensino de História na cidade, tanto nos âmbitos públicos e nos âmbitos privados, a partir da década de 1960, os professores de História eles eram sem formação e com pouca habilidade para lecionar, por possuírem uma formação frágil relacionada ao magistério, a qual não se contemplava profundamente as questões didáticas e teóricas e relacionadas também à disciplina História. No capítulo 2, veremos agora as discrepâncias quanto ao ensino de História, uma análise entre o ensino público e privado em Itaúna, Bahia. E para manter a identidade dos professores participantes da pesquisa, optou-se por chamá-los de OG, Colégio Público, e TQ, Colégio Privado, ambos do sexo masculino, com idade respectivamente de 39 e 30 anos. A série em que ambos atuam são relacionados ao ensino médio. Os respectivos diretores permitiram a entrada do pesquisador ao assinar o termo de autorização institucional. E neste estudo, os professores de um pequeno município da Bahia de Itaúna analisam seus respectivos espaços de trabalho público e privado, tendo voz ativa. Aqui nós podemos ver o quadro que vai mostrar os indicadores que serão trabalhados na nossa discussão e a sua descrição. O primeiro, formação de professores da rede pública e privada, com a descrição de identificar a formação inicial e continuada dos professores da rede pública. O 2, escolha pela profissão dos professores, identificar a escolha pela profissão tanto da rede pública quanto da rede privada. A 3, concepção historiográfica para o ensino de História da rede pública e privada, evidenciar as principais fontes e correntes historiográficas de cada professor. O 4, a atuação profissional dos professores da rede pública e privada, identificar como ocorre essa atuação dos profissionais nas duas redes. O indicador 5, subsídios para a atuação no ensino de História dos professores da rede pública e privada. Verificar se os colégios públicos e privados eles oferecem subsídios necessários. Quais são esses subsídios? Elementos tecnológicos impressos para os professores de História na sua aula, na sua sala de aula. O 6, o plano de ensino, seleção de conteúdos, metodologia e avaliação. Verificar se o plano de ensino dos dois, se há um embasamento para esse plano. 7, o interesse dos alunos, tanto no ensino público e privado, identificar os interesses dos dois âmbitos. E o 8º, a avaliação do ensino público e privado pelos dois professores. Aqui nós temos o indicador 1.
Todos os indicadores estarão aqui com relatos dos professores e após iremos fazer uma reflexão sobre essas palavras, sobre esses relatos. No quesito formação continuada, o professor TQ da escola particular, ele apresenta pós-graduação com especialidade na área de antropologia, com ênfase em cultura brasileira. Enquanto o docente OG é pós-graduado, sendo especialista na área de educação, cursou mestrado na área de ciências sociais e atualmente encontra-se com doutorado em andamento na área de ciências sociais. Nós podemos perceber dessa forma que o professor da rede pública ele apresenta uma maior formação do que o professor da rede privada. O indicador 2, escolha pela profissão, desafios e possibilidades no ensino público e privado. Aqui já vai começar o relato dos dois professores. O docente OG da escola pública ele relatou a escolha pela profissão da seguinte forma: foram características pessoais que me levaram a escolher essa profissão difícil e realmente gratificante, além, claro, de uma identificação com a área. Não ensino apenas pelo dinheiro, mas por me fazer bem. Já o indicador 2, escolha pela profissão, desafios e possibilidades no ensino público e privado. O professor TQ da escola particular também expôs a escolha pela sua profissão. Desde pequeno tinha afinidade com a disciplina. Me espelhei em alguns professores para decidir na hora do vestibular. Observar-me enquanto professor era um grande sonho, embora minha família pregasse o contrário, incentivando-me a fazer direito ou jornalismo, já que me destacava em ciências humanas. Ensino porque amo o que faço, não imaginaria outra profissão. Os dois professores escolheram lecionar. Então, os dois professores demonstraram aptidão para a área de história e para a área também da docência. O indicador 3, concepções historiográficas para o ensino de história no ensino público e privado. O TQ do colégio privado define sua concepção historiográfica ao ensino de história. A minha concepção historiográfica para o ensino de história relaciona-se a tudo aquilo que somos, tudo aquilo que projetamos. Somos fruto da história. A história é uma ciência que está sempre em construção. Uma disciplina onde é possível conhecer nosso passado, visualizar o errado e o correto. Aqui ele não demonstra a sua concepção historiográfica, define o que é história. Já o professor do colégio público, a história é uma ciência que avalia os processos de formação humana em todas as suas dimensões. Dessa forma, as concepções historiográficas que utilizam são as concepções críticas, pois os alunos devem entender o passado, o presente e pensar com sabedoria o futuro. Já o professor da escola pública, ele sabe direito à sua concepção historiográfica, sendo concepções historiográficas críticas, diferente do professor da rede privada. No indicador 4, a atuação profissional entre docentes de ensino público e privado. Com a presente pesquisa, constatou-se que o professor OG do Colégio Estadual Gilda Ramos, colégio público, atua na instituição no ensino médio e considera a sua atuação como ótima. Já o professor da rede privada, ele considera a sua atuação ótima e também está atuando no ensino médio com a carga horária de 9 horas semanais e 36 horas mensais. O indicador 5, subsídios para atuação no ensino de história para o ensino público e privado. Neste estudo, o professor TQ da escola particular, de forma bem lacônica, ele apontou que a escola pública onde trabalha oferece totalmente os subsídios necessários para a sua atuação pedagógica, tendo os elementos tecnológicos e uma infraestrutura satisfatória. O professor da rede pública também expõe com riqueza de detalhes que a escola ela dispõe de todos os aparatos tecnológicos e ainda dispõe de uma assistência técnica para montar na hora da aula. Porém, ele ressalta que os elementos tecnológicos estão todos disponíveis, porém, o interesse dos alunos não é satisfatório. O indicador 6, plano de ensino, seleção de conteúdos, metodologia e avaliação. No estudo, o professor da rede pública, OG, narrou seu plano de ensino da seguinte maneira: planejo minhas aulas no que eles devem realmente saber sobre história para passar no vestibular. Considero os PCMs e as diretrizes curriculares nacionais não muito necessários para o ensino médio, pois limita a criatividade docente. Minha metodologia, em suma, dependerá da aula e da capacidade de prestarem atenção na seleção de conteúdos e na minha competente retórica. Já o professor do colégio privado aduziu o plano de ensino da seguinte forma: meu trabalho é todo voltado nos PCMs, nas diretrizes curriculares para o ensino médio,
e na Constituição Federal de 1988. Afinal, somos cidadãos. O indicador 7, interesse dos alunos. Num colégio público, não se verifica o interesse desses alunos, deixando o professor pesquisado altamente cansado. Já o professor da rede pública, ele diz que os meus alunos são extremamente aplicados, gostam muito das aulas, todos participam ativamente e o nível dos alunos é muito bom e todos têm grandes perspectivas para o futuro. Então há uma grande diferença do nível dos alunos da escola pública do município de Itaúna, Bahia, que é deficitária, enquanto o da escola privada é altamente eficaz. E o último indicador, os professores avaliaram tanto o ensino público quanto o ensino privado. Primeiro, o professor do colégio público ele avaliou o ensino público com riqueza de detalhes. O ensino público ele precisa melhorar, mas já avançou muito. O problema da educação do nosso país não está apenas na qualidade do ensino público disponibilizado, mas principalmente na falta de governantes capacitados para aprovar projetos que contemplem a educação e não seus bens. A minha grande dificuldade está na falta de interesse dos alunos. É preciso resgatar esses alunos, apontando a necessidade de se estudar história. Os professores do ensino público são mais capacitados, mas do ensino privado tem os melhores alunos. Isso é o relato do professor do colégio público avaliando o ensino público. O mesmo professor... Volta, por favor. O mesmo professor do ensino público... Para aí. Continuando o indicador 8, o professor da rede privada ele vai avaliar o colégio público da seguinte maneira. Avaliam como instituições comerciais que buscam resultado, visando mostrar para toda a sociedade e para todos os pais que são dos principais interessados. Já o professor do colégio privado ele também avaliou o ensino público. Ele disse que depois de muitas lutas e batalhas, o ensino público tem melhorado em relação à qualidade do material didático e tecnológico e à infraestrutura. Já se comparado ao ensino privado, é muito bom. A cobrança por parte da família é maior que na rede pública e, em grande proporção, o interesse dos alunos também é maior. Por conseguinte, chegamos à seguinte conclusão, de que é preciso mudar as discrepâncias, almejando a igualdade do ensino. Todo cidadão ele tem direito a uma educação de qualidade, seja ele público ou seja ele privado. Cabe à população cobrar seus direitos básicos, entendendo pelo que estão lutando. A educação é a melhor alternativa para galgar patamares de desenvolvimento. As discrepâncias do ensino de história digital na Bahia podem não ser as mesmas dos outros municípios, mas o viés é o mesmo. Além disso, as discrepâncias entre o ensino público e privado são muitas, mas não se pode generalizar o que se foi constatado em outras realidades quando o município de Itaúna, Bahia, o campo da pesquisa. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço à família, agradeço aos meus amigos mais próximos que estiveram comigo nessa caminhada, agradeço aos professores, aos tutores à distância e presencial, agradeço também aos meus colegas de trabalho, que me deu muita força, principalmente nesse último momento. Aqui encontro as referências utilizadas no slide e agradeço a todos vocês. Pode passar, por favor. Passa mais uma vez. Muito obrigado.